tempo na internet é outro. Né? Às vezes, assim, eu aprendi muito sobre programar software, tá? Fazer software livre e tal, com informações que eu sei lá quem colocou, quando colocou, entendeu? Simplesmente porque, assim, eu tenho um problema, eu vou procurar o problema. Aí eu acho o problema. Quer dizer, tem uma colaboração que acontece na rede, mas é uma colaboração, não é que nós estamos trabalhando junto. Entendeu? Não, eu postei aquilo que eu estou fazendo, me interessa. Aí, um dia que você precisar, você vai olhar, eu vou procurar, você vai achar. Realmente dá isso daí. Né? Isso é uma coisa que a gente tem percebido. E outra coisa é que as pessoas estão em tempos diferentes. Né? Muitas vezes você entra num grupo e você quer que o grupo tenha a tua velocidade. Né? E realmente, você está dando velocidade. Só que vai chegar um momento, você vai falar assim, nossa, eu estou falando isso daqui, mas o cara lá está se preocupando com uma coisa tão, né, faz 10 anos que eu pensei nisso, entendeu? Né? Só que é o seguinte, ele está há 10 anos, ele tá descobrindo isso agora. E é importante para esse grupo, para esse cara, descobrir isso na hora dele. Então, quer dizer, a gente, isso talvez seja muito juízo de valor, a gente põe muito juízo de valor quando a gente está trabalhando. Eu mesmo, assim, no meta reciclagem, eu teve uma hora que eu falei, pô, eu tô há tanto tempo fazendo isso daí, e aí eu vi umas coisas acontecendo, falei, nossa, o cara está se preocupando com nossa, isso é tão banal, né? Aí eu estava falando com o Felipe, que é um cara que fez comigo, ele falou assim, é banal para você, mas para ele lá, isso daí é super importante. Aí eu falei, você tem razão, né? É lógico que na ponta as coisas vão acontecer de uma forma diferente. Eu não vou querer que assim, a gente trabalhar com inclusão digital, a gente está aqui com banda larga, tal, com todo equipamento possível, tal, funcionando. Aí você vai pro Maranhão, onde é totalmente outro mundo. Né? E você pode até conversar sobre isso que eu estou falando e até dar, realmente, as pessoas vão entender que a internet, ela é uma potencializadora, tem coisas, dá para se fazer coisas diferentes e tal, mas numa outra velocidade, num outro tempo, numa outra tecnologia, com uma outra forma, né? Então, cada um vai se apropriar daquilo que consegue, né? Eu acho que assim, é um pouco a ideia de cada um tem a internet que consegue enxergar. Né? Não é todo mundo que consegue ver a mesma coisa, cada um vê uma coisa, né? Cada um se interessa por uma coisa. E isso tudo ao mesmo tempo. E então, não, deixa aí. Né? Não, Linkania foi meu segundo livro. Né? Eu escrevi Linkania, uma teoria de redes. E basicamente a Linkania vem de um termo de. Ela vem de uma ideia de cidadania. Né? Só que é o seguinte, pensar em cidadania, hoje em dia, onde a gente tem um Facebook que é maior do que qualquer país do mundo, né? Não sei se é maior que a China. Tá chegando. Tá chegando. Mas quer dizer, que as pessoas vivem por links, não tem muito sentido a gente pensar nessa visão de cidade. Então, quer dizer, a visão de Linkania era uma visão um pouco de como o ser humano consegue estar em rede e estar em rede de uma forma que faça esse cara um linkadão, um cidadão. Né? Ele tem essa condição de estar no mundo, de participar desse mundo, de olhar para esse mundo de uma forma que seja própria. Né? E aí, quer dizer, aí tem toda uma ideia em cima disso, tal, que não vai fugir muito da ideia de multidão, de emergência, que as pessoas estão conversando e tal. Mas eu acho interessante trazer essa questão um pouco mais de a gente como cidadão mesmo, o que a gente quer do mundo e como a gente pode participar desse mundo. Né? A gente tem essa opção, a gente tem possibilidade de escolher a maneira que a gente quer entrar nesse mundo. Essa ideia que todo trabalho
trabalho imaterial e performance, né? Parte de um pouco dessa ideia de assim, se eu quiser estar no Facebook, eu tenho que ter uma performance no Facebook, eu tenho que criar um personagem, né? Isso a gente fez um trabalho no Acesso São Paulo, de um projeto chamado Conexões Científicas. Você conhece? E nesse projeto, uma das coisas foi, isso ainda era a época do Orkut, a gente fez uma análise do Orkut, da participação das pessoas no Orkut, né? E o que a gente achou relevante é que um menininho que ia no posto do Acesso a São Paulo, tal, ele se preparava para estar no Orkut. Não era uma coisa assim, ele tem que pesquisar que música ele vai colocar lá, ele tem que pesquisar como ele era, a foto que ele vai colocar, como ele vai estabelecer essa primeira relação, entendeu? E é uma coisa um pouco performática, né? A gente, não é uma coisa, você cria o teu personagem, né? Como a gente também é performático no presencial, a gente se veste, a gente tem que, a gente quer pôr uma roupa legal, colocar um óculos legal, você tem que ter algumas ferramentas para a gente estar nesse mundo. E cada vez mais que a gente pensa no trabalho imaterial, no trabalho que a gente tem nessa questão da web, nessa questão de estar em rede, nessa questão toda, a gente percebe que a gente tem que ter uma performance nisso daí, né? Essa frase, todo trabalho imaterial, também é do Nelly, né? Isso daí me deu muito trabalho para eu encontrar essa frase, porque eu comecei a pensar nisso, aí eu falei, eu já li isso em algum lugar. Aí eu fui buscar, eu tive que reler toda a multidão para ver se eu conseguia achar essa frase. Não é um pouco que nós estamos começando a ter que a perceber materialmente, ou mais fisicamente, a questão da identidade, da imagem e da construção de um avatar? Não é uma coisa, eu não sei se é um avatar, entendeu? Porque, quer dizer, o avatar, ele tinha uma relação muito descolada da realidade. Ele tinha, a questão do avatar era uma ideia muito do virtual, mas o virtual não se contrapondo meio se contrapondo ao real, né? Era a ideia de você criar lá no Second Life um personagem que era você, mas não era você, né? Mas também é um pouco disso, né? Porque se a gente não cria se você não adianta, você vai twittar sobre o quê? Você tem que existir, você tem que participar. Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre as coisas que te interessam, né? Só que assim, você pode falar também da tua família, cada um fala o que quiser, né? Eu acho que, mas é aquela coisa, é a tua reputação, né? Quando começou o Facebook, 2004, 2005, eu ficava brincando no Facebook com um joguinho chamado Mafia Wars. Porque assim, você começa a entender como que os caras estão olhando essa relação da colaboração, essa relação de estar em rede. E esses joguinhos são muito bem feitos para isso, né? Mas o Mafia Wars era assim, toda vez que eu fazia alguma coisa no Mafia Wars, aparecia lá, parabéns, hoje você matou não sei quantas pessoas. E era o meu perfil, eu publicava isso no meu perfil. Até que um dia um primo uruguaio meu falou assim, o que é esse negócio que você está matando todo mundo? Aí eu falei, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque se eu não tomar um cuidado com o que eu estou fazendo, a minha vida vai começar a ser vista lá no joguinho do Mafia Wars, né? Então eu vou ficar muito misturado com isso, né? Então a gente tem que saber ter um cuidado para isso, né? Isso daqui talvez é uma coisa que o Facebook provavelmente vai modificar. É para quem você entrega as mensagens, né? Quer dizer, quando você cria teu perfil, para como esse teu perfil, para onde ele vai, né? Se vai para todo mundo, para o público, você não consegue, quer dizer, às vezes não é legal ficar colocando fotos dos filhos, não sei o quê, se eu sei que vai para todo mundo. Isso seria evoluir na direção do Google+? O Google+, é mais inteligente do que isso, quer dizer, só que é o seguinte, é uma evolução que ela é meio complicada, porque tudo que a gente tem que... Dá para resolver isso no Facebook,
Mas eu tenho que parar e classificar meus amigos um a um. Né? E cada um a um, a gente precisa ter um tempo para fazer isso daí. Normalmente a gente não tem tempo. Então, se você não começa desde o comecinho a resolver esse problema, você não consegue. O Google+, ele tem uma ferramenta mais fácil, né? É uma ferramenta que meio você vai arrastando as coisas e vai jogando tudo dentro de um círculo, né? E aí é uma outra metáfora, uma metáfora talvez mais inteligente. Provavelmente vai ser isso que vai, daqui para frente a gente vai começar a ver a evolução no Facebook para esse lado. O Facebook também não é eterno, provavelmente já foi o Orkut, daqui a pouco vai vir um outro projeto que vai desbancar o Facebook. Hoje saiu uma reportagem que o Google+, divulgou os seus dados e são dados muito maiores do que a gente pensava, né? Então o Google+, já está já está querendo entrar nesse mercado, mas vai ser tudo uma forma de estabelecer essas relações que a gente está tendo na internet. Mas assim, é importante entender que a gente gasta muito tempo. Não é tão fácil blogar, estar no Facebook, fazer as coisas e tal. E por enquanto isso não é remunerado, né? Ainda, se a gente ficar muito no Facebook, ainda vão chegar e falar, pô, o cara não sai do Facebook, entendeu? Ele só faz isso na vida dele. Isso daí, essa reputação que você ganha fazendo mesmo que você tenha fazendo um projeto muito bom, você não consegue ser remunerado diretamente por isso. Então, vão ser coisas que a gente vai ter que entender como sociedade, como mudar isso daí. Como essa reputação que a gente tem num trabalho imaterial, com essa performance toda, como isso vai virar remuneração. E aí mas eu acho que isso daí é um tempo que a gente tem para resolver isso. Um exemplo muito forte nessa direção, né, concordando ou não com ele teoricamente, é a questão do Augusto de Franco e o Escola de Redes. Né? Escola de Redes é um lugar só para discutir redes, que tem um levantamento de bibliografia imenso. Né? Quem quiser fazer uma revisão bibliográfica de redes lá, tem milhares de materiais, mais de 7.000 pessoas inscritas e eles ainda não conseguiram equacionar a própria sobrevivência. Né? O modelo de rede distribuída, que é o que eles colocam e preconizam, né? É muito bonito de ver, é legal na teoria, mas ainda não consegue se sustentar. E eu acho que agora, nessa fase, a gente está vivendo exatamente esse equacionamento. Como é que esse novo, aqui vai na linha do modelo de negócio, professor, quer dizer, como é que esse novo padrão de relações vai estabelecer um novo padrão de negócios suportáveis, no mínimo sustentáveis para todo mundo, né? Então, acho que a gente está vendo vários grupos, né? Esta também é uma questão que passa pelo Inovar Educa, né? Como é que ele vai se sustentar como rede, né? E, ao mesmo tempo, desenvolver a sustentabilidade mínima, né? Não estamos nem falando mais em lucros, mas sustentabilidade para as suas atividades, né? Uma coisa assim, na programação, no software livre, isso já deu certo.